A capacidade da União Europeia de produzir munição de artilharia de 155 mm pode ser menos da metade do que indicam as estimativas públicas de altos funcionários da União Europeia, afetando a capacidade do bloco de cumprir promessas sobre suprimentos para a Ucrânia. A descoberta é resultado de meses de reportagens de jornalistas europeus e de outros veículos de comunicação de um consórcio de mídia europeia sobre a produção de projéteis, um fator crucial na defesa da Ucrânia contra a invasão russa. Além da questão da capacidade, entrevistas com produtores de munição, compradores, funcionários do governo, consultores políticos e especialistas em defesa em Estados-membros da União Europeia e na Ucrânia mostraram que a União Europeia deu à Ucrânia cerca de metade dos projéteis prometidos, com um atraso significativo, e isso leva em conta o próprio atraso dos Estados Unidos em repassar os mais de 60 bilhões de dólares para Kiev, que usa parte desse dinheiro para comprar armas. Em março deste ano, a Comissão Europeia disse que, graças às suas reformas internas, a capacidade de produção anual europeia para projéteis de 155 mm havia atingido 1 milhão em um mês muito antes. Porém, não é bem isso que aconteceu. 3 meses depois, em junho, Thierry Breton, o comissário europeu para o mercado interno, disse que os produtores da União Europeia atingiram uma capacidade anual de 1,7 milhão de projéteis de 155 mm até o final deste ano e que essa capacidade continuaria crescendo. No entanto, de acordo com uma fonte de alto escalão da indústria de armas europeia, a capacidade atual é cerca de 1/3 disso, cerca de 550 a 580 mil. Segundo a fonte, que se manteve sob condição de anonimato para não ser acusada de ataque à democracia ou contra a segurança nacional, ou até mesmo ser acusada de traição, disse que, abre aspas, é uma péssima ideia nos convencermos de que temos 3 vezes a capacidade real de produção e tomar decisões com base nisso. Então, de repente, descobrimos que nada está saindo das fábricas e você não pode fornecer munições à Ucrânia e à aliança da OTAN. Fecha aspas. Este depoimento se alinha com o de 2 outras fontes bem informadas da indústria europeia, com as quais jornalistas europeus falaram em junho. Autoridades de alto escalão em um país da União Europeia e na própria Ucrânia, que avaliaram a capacidade anual de produção de munição europeia de 155 mm em mais de meio milhão. As declarações dos líderes da União Europeia sobre a capacidade de produção de 155 mm, que deve ser alcançada até o final deste ano, não são razoáveis. Os aumentos de produção em toda a Europa estão ficando para trás, com a capacidade total atual atingindo cerca de 580 mil projéteis por ano. Para critério de comparação, a Rússia entrou na rota de produção de quase 3 vezes mais munições de artilharia do que os Estados Unidos e a Europa. Uma vantagem fundamental para a Rússia, que deve aumentar as suas ofensivas contra a Ucrânia na linha de frente. A Rússia está produzindo cerca de 250 mil munições de artilharia por mês, ou cerca de 3 milhões por ano, de acordo com estimativas da inteligência da OTAN sobre a produção de defesa russa, bem como fontes familiarizadas com os esforços ocidentais para armar a Ucrânia. Coletivamente, os Estados Unidos e a Europa têm a capacidade de gerar apenas cerca de 1,2 milhão de munições anualmente para enviar a Kiev, sem destacar qual o grau de comprometimento com os seus estoques próprios. O exército americano estabeleceu uma meta de produzir 100 mil cartuchos de artilharia por mês até o final de 2025, menos da metade da produção mensal russa, e mesmo esse número está fora de alcance neste momento, mesmo com 60 bilhões de dólares em financiamento liberados para a Ucrânia. Uma coisa é certa, a Rússia usa seus novos acordos de transferência de armas e aliados, entre eles Coreia do Norte e Irã, para blindar a indústria interna através do estoque de mais munições de artilharia e a reforma de setores específicos da base industrial de defesa, enquanto usa as munições de aliados no conflito. O fato é, a Rússia tem ampla margem para gastar munições de artilharia à vontade. Usa seus soldados como bucha de canhão, sem sentimento ou remorso.
está atualmente disparando cerca de 10 mil projéteis por dia. Já a Ucrânia não tem essa particularidade, sabe que o mundo está observando seus movimentos e enviar tropas sem experiência seria arriscado demais. Se a Rússia dispara 10 mil projéteis, qual o poder atual da Ucrânia? E o que a Europa deve fazer para atender a demanda ucraniana e também a própria demanda interna? Visite a nossa loja do canal umapenca.com/área-militar. São mais de 70 produtos exclusivos e de alta qualidade, e tudo é fabricado no Brasil para estimular a nossa indústria comercial, tão sofrida por impostos e competitividade contra a China. Cada produto comprado, vocês estão ajudando a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja umapenca.com/área-militar. Quando a guerra começou, tanto os americanos quanto os europeus acreditavam que a guerra de artilharia havia chegado ao fim, que seria vista somente nos grandes livros de história, mas se enganaram, assim como a Rússia não esperava a extensão desse conflito. Para critério de comparação com o uso de munições, a Ucrânia dispara apenas 2 mil projéteis dia. A proporção é ainda pior em alguns lugares ao longo da frente de 1.000 quilômetros de extensão de norte a sul, de acordo com a inteligência europeia. A situação da indústria de munições na Europa é grave, poucos estão dando holofotes para isso. Quando a Rússia passou por uma grave crise na indústria interna, eu fui um dos diversos canais no YouTube e nas redes sociais que divulgou a situação russa. Mas agora, nenhum canal ou mídia está relatando ou analisando as reais condições europeias. Mas o meu compromisso aqui é relatar os fatos dos dois lados sem maquiagem ou eufemismo. De acordo com o relatório do Ministério da Defesa da Estônia, de dezembro do ano passado, a capacidade de produção da União Europeia é cerca de 600 mil projéteis por ano. No entanto, esse número foi muito arredondado, já que a estimativa de janeiro de 2024 da fabricante de armas alemã Rheinmetall, com um documento interno obtido por jornalistas europeus que diz que todos os fabricantes de armas da Europa Ocidental juntos poderiam produzir apenas 550 mil cartuchos anualmente a partir do início deste ano. Ainda mais grave do que imaginávamos. Analisando as propostas e reformas anunciadas pelos líderes europeus no ano passado, tudo indicava que teríamos uma produção de munições na casa do 1 milhão até a metade deste ano e cerca de 1,7 milhão até dezembro de 2024. Mas a Europa está produzindo metade do planejado. Pior ainda, está abaixo da metade. A Comissão Europeia respondeu sobre esses números e a desculpa foi interessante. A comissão declarou que baseou sua avaliação da capacidade de produção de munição europeia em fatos e que estava levando em consideração os investimentos em andamento na expansão da indústria interna. Vale lembrar que não temos relatórios específicos mostrando como está atual o estoque dos países europeus e até mesmo dos Estados Unidos, já que toda a produção parece que está sendo enviada para a Ucrânia. E como fica os próprios estoques internos? A Ucrânia agora tem pelo menos 12 tipos de artilharia de 155 mm de todo o mundo atuando na guerra. A artilharia de 155 mm é muito mais precisa, tecnologicamente avançada e de maior alcance do que a sua equivalente soviética de 152 mm. Após o Área Militar sofrer censuras e penalizações pelo YouTube por apresentar análises sensíveis sobre geopolítica, isso quebrou o nosso engajamento do canal no YouTube e vários inscritos não recebem mais o meu conteúdo. Por isso criei o canal Analytics, que ultrapassou 11 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.